das quais precisamos observar a nossa vida com Cristo, o nosso apego à palavra, a nossa vivência dos mandamentos. E as 3 áreas são o nosso comportamento, os nossos relacionamentos e o evangelismo ou a pregação das Escrituras, ou o ensino das Escrituras, para que nós não confundamos com pregação no que diz respeito à feita do púlpito. Então essas 3 áreas são as 3 que o apóstolo vai abordar nos versos de 3 a 14, comportamento, relacionamento e evangelismo. A primeira delas, que é o comportamento, ele diz o seguinte: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Os irmãos devem lembrar que nos versos anteriores o apóstolo Paulo nos instruiu dizendo o seguinte: a maneira de vivermos nessa terra é exatamente buscando agradar ao Espírito Santo. E faremos isso quando imitarmos a Deus, verso de número 1 desse capítulo. Ora, alguém se pergunta, como nós imitaremos o Deus absoluto? O próprio Deus nos responde. Ele diz: imitem a mim como filhos amados, e andai em amor como meu Filho Jesus Cristo andou em amor e se deu por vós. Então, desta forma, Deus nos conduz a imitá-lo, olhando para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E assim, se fizermos, se imitarmos a Cristo, verdadeiramente andaremos em amor como Cristo andou em amor, e verdadeiramente alegraremos o Espírito, fazendo o Espírito, então, trabalhar poderosamente em nós, levando-nos a desfrutar de diversas graças e dádivas das quais Cristo reserva nos céus para nós, e das quais estas precisam ser entregues a nós pelo Espírito, mediante a nossa vivência com o próprio Espírito e com a palavra. É nesse ponto que o apóstolo Paulo aos homens ou mulheres que se prostituem, ou aos homens ou mulheres que têm relações sexuais fora do matrimônio ou antes do matrimônio. Então, tudo isso é englobado pela palavra porneia. Paulo, então, diz: longe de vós todo tipo de porneia, de adultérios, de fornicação, todo tipo de impureza sexual, todo tipo de imoralidade sexual, ou todo tipo de tentativa de quebrar o 7º mandamento. Longe de vós todas estas coisas. Longe de vós também todo tipo de impureza, que é exatamente a ação cometida. Em um lado você tem a quebra do mandamento, e do outro você tem a realização em si, e o efeito disso no coração, torna o coração impuro, torna o coração cheio de maldade, torna o coração corrompido, e desta forma, então, torna o coração maculado. Então, Paulo diz: longe de vós estas coisas, longe de vós também toda cobiça. E nesse caso, quando ele junta as 3 palavras, porneia, impureza e cobiça, a ideia do apóstolo Paulo é de nos mostrar o seguinte: nos homens sem Cristo, quando eu disser homens, eu estou me referindo ao gênero humano de um modo em geral. Os homens sem Cristo,
eles possuem uma tendência ou uma ganância desenfreada pelo prazer sexual. Há uma tentativa de encontrar satisfação, realização nas áreas sexuais. Há uma possibilidade, há um desejo, há uma entrega do coração de modo desenfreada nessas áreas das quais os mandamentos, no caso o 7º mandamento, atua. E há um desejo então desenfreado por essas coisas. Há um desejo, uma ganância, um forte desejo de encontrar satisfação sexual, e isso por parte desses homens. E então, no verso 4, ele diz: nenhuma conversa, nem palavras vãs ou chocarrices, que é exatamente as brincadeiras grosseiras causadas por estes atos pecaminosos. Nada disso se nomeia entre vós, antes ações de graças. Por que Paulo daria este conselho ou esta exortação aos crentes, tratando de coisas extremamente profundas na parte podre do pecado humano? Por que Paulo diz aos crentes de Éfeso: longe de vocês todo tipo de imoralidade sexual, todo tipo de prostituição, de fornicação, de adultério? Porque ele aconselha e exorta aqueles irmãos, dizendo: todo tipo de desenfreio ou de desejo nessa área esteja longe dos vossos corações. Há uma razão para isso. E o apóstolo Paulo, então, quer que nós vigiemos o nosso comportamento. Paulo nos deixa cientes de que nós ainda somos pecadores, ainda que redimidos, transformados, ainda que habitados pelo Espírito, existe corrupção em nós, e por esta razão cabe a nós imitar a Cristo, copiar o seu exemplo moral, o seu comportamento, a fim de nos prevenir de cairmos nestes pecados ou neste desvio moral e de praticarmos toda sorte de imoralidade. Os homens pagãos, ao se entregarem a esses desejos desenfreados do prazer sexual, nada mais fazem do que adorar o seu próprio Deus. Talvez você diga: mas pastor, não pode ser assim. Observe comigo o verso de número 4, quando ele diz o seguinte, o verso 5, quando ele diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O verso 5 nos esclarece que estas coisas são feitas por um coração que adora outro Deus, que não o Deus verdadeiro. E por esta razão ele caracteriza tudo isso, essa incontinência, que é exatamente o fornicador, o impuro, o avarento, que está exatamente dentro da cobiça, no verso de número 3, ele diz: tudo é idolatria, ou seja, é a adoração que os homens dão ao seu Deus. E por esta causa, longe de vós estas coisas,
pois o vosso Deus é santo e cabe a nós sermos santos como Deus é santo. Então a ordem apostólica para nos manter longe se dá exatamente porque ainda somos pecadores, o mundo é mau, somos suscetíveis em algum momento a cair nestas coisas, assim como os homens sem Cristo buscam adorar o seu Deus, que é exatamente o seu próprio coração ou as suas próprias vaidades, e por isso vão sofrer condenação. Paulo então diz: cuidado para não colocar os seus corações fora de Cristo ou em algo que não seja de fato o Deus absoluto, a fim de que vocês não sejam encontrados em algum momento desviando então da adoração verdadeira e real. Então, longe de vós estas coisas, cuidem dos vossos comportamentos, observem principalmente a questão moral, a fim de que vocês não sejam pegos de surpresa cometendo estas mesmas falhas. Há um detalhe interessante no texto, que é exatamente o fato de Paulo lembrar aos Efésios quem eles são luz no Senhor, mas quem eles eram trevas. O fato de estarem no mundo, de termos pessoas ao nosso derredor que também podem ser trevas, e tudo isso é um ambiente propício para nos enfraquecer na fé ou na obediência à palavra. Daí então a ordem veemente do apóstolo: longe de vós estas coisas. Mas de que maneira então os crentes podem resistir a essas tentações e como seus comportamentos podem espelhar a luz que há neles, que é a luz de Jesus Cristo? De que maneira podemos aborrecer, lançar para longe de nós essa impureza, essa cobiça, esse desejo desenfreado que habita no coração do mundo de buscar o prazer sexual? Como nós iremos evitar estas coisas? O texto também nos lembra e nos ensina dizendo o seguinte: devemos lembrar que nós somos lâmpada de Cristo na terra. E se somos lâmpada de Cristo, então estas coisas são trevas e por isso são contrárias à nossa vida. Observe que Paulo diz que longe de nós a prática da quebra do 7º mandamento, no verso 3, e no verso 4 ele diz: longe de vocês também qualquer tipo de conversa, de palavras, de brincadeiras. Paulo está nos lembrando que, pelo fato de estarmos em Cristo, estas coisas nos são proibidas, porque são coisas impuras. E por que ele nos lembra isso? Ele então diz: porque se você não lembrar que você está em Cristo, dado o fato de ainda serem pecadores, de estarem no mundo, dado o fato de termos ao nosso redor pessoas crentes como pessoas não crentes, sejam em nossas famílias, seja no local de trabalho, seja onde estudamos, o certo é que as conversas acerca das imoralidades paulatinamente nos levarão a pensar sobre essas imoralidades, que paulatinamente também nos levarão a tolerar estas coisas e depois, prosseguindo paulatinamente, nós poderemos ser pegos praticando estas coisas. O apóstolo está antevendo 3 coisas na nossa vida: o desejo, que virá pelo tanto de conversarmos com estas pessoas, por meio dos pensamentos virá o desejo; com o passar do tempo, a tolerância, que é exatamente a aceitação de não enxergar estas coisas tão mal assim como a Bíblia diz que é. E quando menos cuidarmos, nós estaremos sendo seus praticantes. Ao invés de imitar a Cristo, estaremos imitando os filhos das trevas. Então o apóstolo, logicamente que dirigido por Deus e pelo Santo Espírito, antevém estas coisas e Deus comunica a nós, a fim de que nós nos mantenhamos firmes na nossa fé, a fim de que nós nos mantenhamos unidos a Cristo na luta contra o mal, a fim de que nós, sabiamente advertidos por Cristo, possamos agir com pureza na face da terra e desta forma glorificar a Cristo e nos mantermos saudáveis
em nossa fé. A palavra é clara e exige dos crentes pureza na área sexual, porque pertencemos a Cristo. Isso exigirá de nós, então, um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento. E aqui, queridos, aplicando a nós, é bom nós começarmos a investigar aquilo que nós assistimos. Existem crentes que assistem às novelas, que tem aquelas cenas de nudez e sexo livre, e acham aquilo a coisa mais simples do mundo, ou mais natural da face da terra. Ora, de tanto nós sermos expostos à imoralidade, nós já as aceitamos, não as tratando como imoralidade. Já estamos agora no segundo passo de advertência de Paulo. Já passou aquele primeiro passo de quando de tanto ouvir começa a vir os pensamentos, que é a parte do desejo. Agora já estamos na tolerância. A única coisa que nos falta agora é a sua prática. Os crentes precisam entender que por estarmos ligados a Cristo, o nosso comportamento segue o padrão de Cristo. Ah, pastor, então isso implica dizer que eu não vou poder assistir algumas séries lá do Netflix? Implica. Por Cristo você não pode ver aquilo. Não, mas não tem mais. Nós temos que observar aquilo que nos expõe à imoralidade. Pode ser o que estamos vendo, pode ser o que estamos ouvindo, como músicas e etc. O certo é que a ordem apostólica é: nada destas coisas esteja perto de você. Nada. Nada disso pode estar próximo de você. Você é de Cristo. Você é luz neste mundo. A luz que você reflete é a do Filho de Deus. Que tipo de lâmpada nós temos sido no nosso crivo e julgamento daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que deixamos entrar em nosso coração? Nós temos que ter cuidado com isso. O apóstolo Paulo talvez esteja lembrando das palavras de Cristo quando ele disse o seguinte: as lâmpadas do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem mau, todo o corpo estará em trevas, porque as trevas penetrarão no corpo pelos olhos. Se os teus olhos forem bons, grande luz haverá em ti. Meus irmãos, nós temos que compreender que, dado o fato de nos relacionar com Cristo, isso traz sobre nós uma luta diária e severa contra este mundo. E neste caso específico do texto, contra a imoralidade sexual, seja na sua prática, seja nas conversas acerca disso. Longe de vós estas coisas. Guarde os seus ouvidos, guarde os seus olhos, porque eles são as portas e as janelas do seu coração, e é por eles que a impureza irá penetrar até o mais interior da sua alma. Paulo diz então: longe de vós, é a primeira coisa que devemos fazer. Mas observe que no verso 4, quando ele fala de conversas vãs, essas coisas, ele diz que essas coisas não são convenientes aos crentes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Isso é um negócio muito interessante. Talvez, e eu creio que a maioria das pessoas lê esse texto e ficam se perguntando: mas onde é que existe o ponto de conexão entre impureza e ação de graças? Mas perceba que o que Paulo quer nos dizer é o seguinte: compete aos crentes estarem cheios de gratidão a Cristo por terem Cristo. Mas por que, pastor, eu devo buscar gratidão a Cristo ou ser grato por possuir Cristo como uma das armas contra a imoralidade sexual? A razão é simples. A razão é muito simples. Tanto os atos imorais quanto as conversas imorais apontam para um coração egoísta, egocêntrico, transviado, que aborrece Deus e que deseja tão somente agradar a si próprio. Se você ler 1 Romanos capítulo 1, 21, você perceberá isso. Então, os atos impuros, os desejos impuros, as conversas impuras, elas apontam para um coração
transviado, egoísta, para um coração egocêntrico, cheio de si. Paulo então diz: nós não podemos apenas combater a prática do ato da impureza. O cristão deve tratar da fonte da impureza, que é o coração. E o que é que pode então, no coração, barrar a impureza? Qual é o antídoto contra esse egocentrismo, esse desejo do coração de ser satisfeito, mesmo que para isso tenhamos que quebrar a palavra de Deus? Qual é o remédio para isso? Paulo diz: a gratidão. Se formos verdadeiramente gratos, se reconhecermos a generosidade de Deus de nos salvar e de nos dar a Cristo como seu povo e de dar Cristo a nós como nosso Salvador, então essa generosidade de Deus tomará conta do nosso coração e nos impedirá de cairmos nas garras do egocentrismo e de assim caminharmos em direção à impureza sexual. Satanás, nosso arqui-inimigo, ele tenta nos convencer todos os dias. Eu estou falando especificamente nessa área da impureza, me referindo aos casados e aos solteiros. Satanás tenta nos convencer todos os dias de que estar em Cristo nos limita, de que estar em Cristo nos aprisiona. Veja se não é assim que muitas vezes passa no coração dos nossos jovens e adolescentes. Mas por que eu não posso transar se todos os meus colegas transam? E nós dizemos, por causa de Cristo, da pureza do seu ser, o seu corpo pertence a Ele, Ele estabeleceu que não pode ser assim. Quando acontece conosco nas tentações, sejam para os homens ou para as mulheres, Satanás vem a nós e diz: o teu Cristo te limita. O teu Cristo não te deixa aproveitar os prazeres que estão disponíveis na terra. Por que você não pode ter mais de uma mulher? Quem foi que disse isso? E às mulheres, por que você tem que ser fiel ao seu homem? Você poderia experimentar diversos homens. Por que essas coisas são vedadas a você? Por causa de Cristo? Satanás diz: será que vale a pena? Vale a pena? O que é que você ganhou com o seu Cristo? Limitação. O mundo está aí, à sua espera, mas o seu Cristo te aprisiona, te impede e põe barreiras à sua vida. Então, nessa luta dentro da alma, o Espírito brada e diz: encha o coração de gratidão. Você estava morto nas garras do inferno. A única coisa que você iria receber pela sua impureza seria condenação eterna no lugar que é fogo e enxofre e que não acaba. Os seus dentes iam ranger de dor que nunca iria passar. E o Cristo que Satanás diz que te limita é exatamente o que te liberta. Nesse exato instante, nesta guerra dentro da alma, quando o coração compreende o prazer de ser grato por possuir Cristo, você derrota o pecado do egoísmo. E nesse instante a impureza também é afugentada da sua alma. E aí sim, o coração desfruta da maior alegria que existe nesta vida e na porvir, que é de possuir Cristo, o Redentor e o Salvador. Paulo é claro em nos dizer: estas coisas estejam longe de vós. Sois fracos e falhos, suscetíveis às quedas. Então, não baixe a guarda. Não deixe que as conversas ou as coisas que sejam para o mundo inocentes, mas para nós é risco de morte. Não entregue os seus olhos ao domínio de Satanás, nem os seus ouvidos ao seu governo. Pureza é o nosso desejo. Lute contra isso. Lute contra isso.
E em segundo lugar, Paulo diz: encha o seu coração de gratidão. É a única forma de você vencer Satanás. Faça com que o seu coração seja inundado pela certeza do amor de Deus por você. Seja grato por possuir a Cristo, é a única chance, é o antídoto contra o egocentrismo e a imoralidade que vem junto. Encha o coração do verdadeiro gozo, que é capaz de ultrapassar a morte, que é o gozo de possuir a Cristo. Seja grato por isso, ame a Cristo, seja grato por ter Cristo. Caso contrário, na hora das tentações, Satanás irá bradar dentro de você e tentará lhe convencer: ter Cristo não é a melhor coisa neste mundo. Ter Cristo nos limita, nos impede de desfrutar de tudo que está aí. Somente o coração grato por ser salvo pode resistir a essa tentação e pode ouvir a voz do Espírito nos trazer de fato o verdadeiro gozo da presença de Cristo. Então, longe de vós todas estas coisas, encham os vossos corações de gratidão por possuir Cristo como Salvador. Então, Paulo trata sobre o nosso comportamento na vida cristã. A luz que ilumina o mundo é assim, ela espanta as trevas, ela dissipa as trevas. Mas, em segundo lugar, Paulo fala sobre os nossos relacionamentos. É a mesma, nós estamos seguindo o mesmo fio, é o mesmo pensamento. Ele então diz que os crentes são lâmpadas de Cristo. Os seus relacionamentos também precisam ser relacionamentos santos. Olha o que ele diz no verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo fala sobre os nossos relacionamentos. Com quem nos relacionamos? Ora, nós estamos no mundo, temos familiares, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, de estudo. No ônibus, no trem, você encontra pessoas. O apóstolo então diz: não sejais participantes com eles nas obras da impureza. Não sejais. A palavra participante aqui implica em parceiro, coparticipação, atuar junto. Então, cuidado com os seus relacionamentos, cuidado com as pessoas com quem nós escolhemos para estar lado a lado conosco na nossa jornada de vida em direção aos céus. No verso 8, ele lembra que era treva, agora é luz. Há um detalhe interessante no verso 8, é porque ele não está usando a palavra treva e luz dentro de uma figura de linguagem. Na verdade, ele está exatamente caracterizando uma vida anterior e uma vida agora. Observe que a ênfase do verso está exatamente no verbo ser. Éreis, sois, eram, agora são. Então, a ênfase do verbo é exatamente no estado em que nós nos encontramos hoje. Sem Cristo eram trevas, ou seja, não é que participavam das trevas, era a própria treva em si, antes de Cristo. Agora estamos em Cristo, somos luz, ou seja, a própria luz. Cristo depositou sua luz em nós. Ele disse isso em Mateus capítulo 5, os versos de 14 a 16. Jesus chama os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Então, a ideia está no estado real daquilo que nós somos, né? Então essa é a ênfase do texto, no verbo ser, sois luz do mundo. Ora, se nós somos luz do mundo, de que maneira podemos participar da luz de Cristo e ao mesmo tempo participar
entendam, dentro dos relacionamentos, da imoralidade sexual. Talvez alguém se levante e diga, mas ainda que eu tenha parentes, vizinhos, pessoas imorais, eu não pratico o que ele pratica. É verdade. Mas lembre-se, nós estamos na mesma sequência que o apóstolo nos deu de orientação. Longe de vós. Então, longe de nós estas coisas no comportamento, longe de nós agora nos relacionamentos. E então, a pergunta de Paulo é: de que maneira podemos participar da luz salvadora de Cristo e querermos participar das trevas da imoralidade sexual? É incompatível. Não há como haver relacionamento entre luz e trevas. Estar em Cristo necessariamente implica distância, implica não ter relacionamento com estas pessoas. E por relacionamento, eu me refiro a comunhão, amizades, compartilhar vida, amar de coração. Paulo nos dá uma razão do porquê não querermos estas coisas. Verso 5 e verso 6, ele diz o seguinte: sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, não há herança, não há salvação para estes, a não ser que se arrependam. Mas se permanecerem, não há salvação, serão condenados, sofrerão o inferno eternamente. No verso 6 ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui está a razão. A terrível consequência da imoralidade sexual é o inferno. Porém, para os crentes, os que já são salvos, viver com essas pessoas é perigoso. Mas por que é perigoso, pastor? O verso 6 nos explica: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas pessoas ou por estas práticas vem a ira de Deus. Bom, o que Paulo quer então que nós façamos é que vigiemos o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos, melhor dizendo, com quem nos relacionamos. E a razão é muito simples, a razão é muito clara. O nosso comportamento está associado com a nossa identidade. Somos luz, é o que o texto diz. Então, o nosso comportamento tem que ser luminoso. Porém, se nós nos associarmos aos impuros, porém, se nós convivermos com os impuros, conversarmos com os impuros sobre suas impurezas, se tratarmos as impurezas e as imoralidades sexuais como coisas comuns, o que vai acontecer é o seguinte: o nosso arqui-inimigo, Satanás, usará exatamente estas pessoas nas suas práticas diárias e cotidianas da imoralidade, a fim de nos convencer de que Deus é mentiroso e não julgará o mal, porque não há nenhuma ação de Deus aos nossos olhos para com estas pessoas. Por isso o verso 6 foi colocado exatamente depois do juízo. E a ordem de Paulo é: ninguém vos engane com palavras vãs. Por que essa expressão? Porque Satanás tentará nos convencer de que Deus não irá punir nenhum impuro. Mas como, pastor, o diabo vai me convencer que aquele cara ou aquela mulher que faz isso e aquilo não sofrerá nenhum tipo de punição? Simples. Ao me deixar ficar ao lado dessa pessoa e conviver com ela e ouvi-la e vê-la na prática constante do mal e não enxergar nenhum tipo de punição visível, Satanás irá me convencer de que Deus não vai punir os pecadores, os impuros. Eu começarei a tratar a palavra de Deus com descrédito. Em outras palavras, se nós nos entregarmos à convivência com estas pessoas, Satanás tentará amortecer a presença do Espírito em nós, tentará amortecer a palavra em nós pela presença diária da imoralidade na vida do outro.
mas esse outro perto de mim, aos meus olhos, diante de mim. Ainda que eu ou você não pratiquemos a imoralidade, mas conviver com pessoas imorais é um pecado, porque nós estamos abrindo o coração para sofrermos tentações da parte de Satanás, e ele irá nos tentar com palavras vãs, dizendo exatamente que Deus não julgará estas pessoas. A companhia de pessoas imorais é infecciosa e extremamente perigosa para nós, os crentes, porque ela tem o poder de nos endurecer o coração para a palavra, amortecer-nos quanto ao juízo e duvidarmos de Deus no cumprimento das suas promessas. Cuidado, meus irmãos, com isso. Muito cuidado. Cuidado com quem você se relaciona. E agora, eu vou me referir especificamente às nossas crianças e aos adolescentes, e no final aos pais. As nossas crianças estão aqui, na nossa companhia, no meio dos crentes. Mas amanhã estarão entre os impuros. E depois de amanhã também, e sucessivamente. Aos poucos, os nossos filhos aprendem a se relacionar com aqueles que odeiam o Salvador deles e a tratá-los com tanta afetividade que a palavra de Cristo pode ser confrontada por estes sem trazer a ele o menor peso ao coração. Por isso eu digo aos nossos filhos, que são os cordeiros desta igreja, debaixo de meu pastorado, não se associem com os impuros. Pode ser o filho, da tia, do primo, da avó, não interessa quem seja. Orem para que Cristo seja sempre o maior e o melhor amigo. Não há ninguém que tenha o privilégio de ter nossa companhia a não ser Jesus Cristo. Lute contra isso. Lute contra isso. Não permita. Não permita. E eu falo às crianças, não permitam serem seduzidas pelos seus coleguinhas. Mas ainda que não saibam dizer muitas coisas nas suas orações, peçam a Cristo, guarde o meu coração, como disse o Salmo 141, põe um guarda à porta da minha boca e do meu coração, para que eu não me desvie de ti. Aos nossos jovens e adolescentes que são mais assediados pela impureza nas escolas e nas universidades, eu digo a vocês, meus filhos, a luta de vocês é maior do que o dos pequeninos. Mas a vitória de Cristo para vós é maior do que vossa luta. Vá à escola, vá à faculdade, seja ignorado, não queira ser o amigo da turma. Se para ser um amigo da turma vai lhe custar ter que conviver com a impureza, olhe para Cristo. Olhe para os céus, que é o que vos espera. Lute contra isso. Nas escolas e nas universidades, nossos filhos constantemente são alvejados com todo tipo de conversa imoral, promíscua. Tudo que nós pudermos imaginar e algo mais, eles ouvem. E não precisam se esforçar para isso, eles ouvem de graça. Veem no celular dos colegas as maiores atrocidades na área sexual. Então a vocês eu digo, perseverem. Lutem contra isso. Cristo não limita as vossas vidas, mas as liberta do poder do pecado. O que os seus colegas e talvez professores fazem nada mais é do que atenderem como um escravo ao seu senhor, Satanás.
Eles fazem coisas que pesam no coração e na mente. Eles fazem coisas tão terríveis que deixam marcas que nem a morte poderá de fato apagar. Mas ainda assim eles sorriem com suas tragédias e desgraças. Sabe por quê? Porque você só tem a capacidade de ver aquilo que está aos seus olhos. Você não pode ver o que está no coração. Quantos loucos sorriem para nós nas suas desgraças imorais de vida, mas por dentro amargam lágrimas profundas e terríveis, que nenhum remédio nesta terra é capaz de saciar, ou de curar, ou de aliviar. O suicídio tem sido o melhor remédio na fase dos 17 aos 25 anos, em várias partes do mundo, para os jovens e os adolescentes que enveredam à busca do prazer sexual sem limites. E ao chegar um tempo em que nada mais pode saciá-los, a vida se torna banal e a morte é o seu melhor remédio. Mas por quê, pastor? Eles já experimentaram de tudo? Não. Ainda falta coisas, talvez. Mas o peso do pecado aprisiona a alma de tal maneira que o só lembrar de suas coisas feitas é tão pior do que fazê-las novamente. Por isso eu digo a vocês, lutem contra isso. Ah, pastor, isso é ser careta. Não interessa, seja careta com Cristo. É melhor ser careta nos céus do que ser o bambambam no reino de Satanás e no inferno. É a sua alma que está em jogo. Não é a sua aparência com seus coleguinhas, é a sua alma. Se ela tem valor, então guarde-a. Aos pais, eu me dirijo agora. A palavra diz que é seu dever cuidar de seus filhos. E quando seus filhos forem para a faculdade e desviarem da fé, não bote culpa na igreja, no pastor, no professor da classe deles. Olhe para dentro da sua casa. Faça uma contagem de todas as vezes que você foi negligente e nunca examinou com quem os seus filhos se relacionam, com quem eles conversam, com quem eles andam. Antes de apontar o dedo para a igreja, olhe exatamente para o que você fez. E não tome as Escrituras como um salvo-conduto para você. Ah, não, mas eles ouviram a palavra. É possível que eles nunca tenham ouvido a palavra. Passaram anos na igreja, é possível que nunca tenham ouvido a palavra. É possível que eles tenham passado 10, 15, 20 anos ouvindo imoralidade, pornografia, e nunca ouviram a palavra. A responsabilidade é minha e sua. Minha para os meus filhos, sua para os seus filhos, se eles se perderem. Hoje nós estamos vivendo dias onde a preocupação para os nossos filhos é dar um celular, um tênis. Nós não imaginamos que eles podem morrer daqui a pouco e eu não sei para onde eles vão. Se para o céu ou para o inferno. Eu não me preocupo com a salvação dos meus filhos. Eu me preocupo em dar a eles a roupa da moda. Pois bem, com a moda descem à sepultura. Os pais precisam averiguar a salvação de seus filhos todos os dias, até o dia em que eles saírem do seu domínio. É seu dever fazer isso. Orar e ler a palavra com eles e questioná-los. Você tem Cristo? Não, então eu vou lhe dar. E ensine, e ore e chore por eles.
O índice de crentes, de evangélicos, crente não, de membro de igreja que sai da igreja quando vai para a faculdade, é grande. O pessoal diz, é porque a universidade transforma a mente deles. Não. É porque eles nunca foram transformados pelo evangelho. Eles chegaram lá e encontraram o habitat deles. Ora, é simples. Como é que o cabo não é crente, chega no inferno e vai fazer o quê? Ele vai se alegrar com aquilo. Chore pelos seus filhos. Imponha limites aos relacionamentos dele. Não interessa se ele vai gostar ou não. É a alma deles que está em jogo. É o destino eterno da alma deles. Amar o nosso filho agora que vemos, passamos a mão na cabeça, é fácil. Mas o que a Bíblia nos exige é que nós amemos aquilo que não vemos, que é exatamente a morada deles, eterna e definitiva, se é com Cristo ou com Satanás, em juízo eterno e infindável. Cuidem dos seus filhos, examinem os seus filhos, orem pelos seus filhos, não gaste tempo trabalhando para comprar um celular para eles, gaste tempo para que a alma deles esteja segura em Jesus Cristo. Os nossos relacionamentos precisam espelhar a luz de Cristo. E muitas vezes as trevas estão a um palmo da nossa vista. E por estarmos tão acostumados com as trevas, não discernimos que aquilo é treva. Talvez alguém diga, então pastor, nós vamos ter que sair do mundo. Se pudéssemos, seria a melhor coisa. Mas enquanto estivermos nessa terra e formos de Cristo, teremos que sim limitar os nossos relacionamentos. Em 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo diz: abstende-vos de toda forma de mal. Às vezes a gente acha que o mal ele está travestido de coisas enormes, quando na verdade é às vezes um amiguinho do nosso filho que diz palavrões e nós não corrigimos aquilo. Abstende-vos de toda forma de mal. São às vezes os amigos, as amigas, os primos, os parentes dos nossos filhos que fazem coisas erradas, pensam ou se vestem de forma promíscua e nós não fazemos nada para impedir isso. E os nossos filhos aprendem e copiam estas coisas e quando você menos espera, o coração deles se foi e só resta agora as lágrimas. Não queira isso. O lugar da nossa amizade, companhia, o lugar dos nossos relacionamentos tem que ser aqui, entre os santos, entre os crentes. De fato, nossa comunhão é imperfeita, cheia de problemas. Somos pecadores. Mas a palavra nos dirige, nos corrige, nos aconselha. E é poderosa para mudar sentimentos, pensamentos e escolhas. O lugar da nossa amizade, de nossos relacionamentos e comunhão é aqui. Hebreus capítulo 10, verso 24, o apóstolo Paulo diz aos irmãos para estar perto um do outro, a fim de se estimularem mutuamente ao amor. Nós não iremos crescer em amor estando perto dos impuros, dos descrentes, dos idólatras. Só haverá crescimento de amor estando perto dos santos, com suas falhas, com seus pecados, mas com o Espírito que habita neles. É lá, entre os santos, que pode haver de fato progresso para a nossa fé. Provérbios 14, 17 diz: fuja do insensato, não fique perto do insensato, porque você vai se tornar um insensato como ele. Afaste-se do insensato.
Você é lâmpada de Cristo, é luz do mundo. É a sua alma, é a sua vida. Você precisa crescer em comunhão com Cristo, em relacionamento com Cristo. E não vai ser com os impuros, idólatras, cobiçosos, avarentos, que nós teremos crescimento com Cristo. Mas é com os santos que choram pelos seus pecados e encontram consolo com o Senhor Jesus Cristo. É entre os santos que podem se atritar, mas Mateus 18 diz: reconciliem-se. É aqui, entre os crentes, que há segurança para nós no relacionamento. Eu vou finalizar, porque o nosso tempo já foi, dizendo o seguinte: nós precisamos desconfiar de nós mesmos. E desconfiar em que sentido, pastor? É muito estranho, é incomum haver maior amizade de nossa parte, de nossa pessoa, com descrentes do que com crentes. Não é correto, não pode existir isso. Não pode haver maior alegria em meu coração estar na presença de pessoas que odeiam o meu Cristo que morreu por mim. Eu não posso ter alegria com essa pessoa. A minha alegria tem que estar com aqueles que amam o meu Cristo. A minha satisfação tem que estar com aqueles que desejam o meu Cristo. Eu não posso estar satisfatoriamente no meio daqueles que jogam pedras na cruz do meu Cristo. Isso não pode acontecer. Eu tenho que estar do lado das Marias e de João, que aos pés da cruz choravam ao lado de Cristo, e não do lado dos fariseus e dos senhores da lei, que blasfemavam, que cuspiam no meu Cristo. Meus irmãos, nós somos a luz de Cristo. Cristo ilumina o mundo por meio de nós, pelo nosso comportamento, pelo nosso relacionamento. Amemos, como diz o texto, capítulo 5, verso 2. Andemos em amor, amemos como Cristo. Amemos a santidade, a pureza, a palavra. Amemos a igreja. Amemos aqueles que compõem a igreja, os santos, os que são de Cristo. Que Deus nos dê graça e aplique a sua palavra poderosa em nós. Domingo que vem eu trato sobre o terceiro aspecto desse texto, que é a parte da evangelização. Então ninguém precisa ficar com dúvidas sobre a questão de relacionamento. Então eu não vou mais falar com ninguém, fechar a cara. Não é isso. Quando eu tratar sobre a evangelização, eu voltarei a esse tópico, a fim de esclarecer qualquer tipo de dúvida que possa, porventura, ficar.